ao Papo de Gerações, uma sessão exclusiva promovida pela XP Private dentro da programação da Expert. Eu sou Marina Cansado, Head de Sustainable Wealth aqui na XP Private, e hoje eu estou super honrada de estar com duas convidadas que são mulheres extraordinárias, lideranças, fazedoras, né, que não só têm a visão, mas estão aí com a mão na massa, né, há muitos anos, né, na estrada, mudando a realidade de milhares de brasileiros. Então, para conhecer um pouquinho mais dessa história super inspiradora, que é de fato um orgulho para os brasileiros, a gente tem aqui hoje Alcione e Caroline Albanese. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, uma realmente. alegria. Não tenho dúvidas que essa conversa vai inspirar todo mundo que está nos assistindo a dar seu melhor aqui para o nosso país. Então, para a gente começar, se vocês puderem contar um pouquinho de cada uma de vocês, da história, e aí depois a gente entra aqui no Amigo do Bem, que é, né, o que nos une aqui hoje. Não, primeiro, Mari, eu quero agradecer demais esse convite. A gente está aqui muito feliz nesse bate-papo e contar a nossa história. Então, a mãe começa, né? Sim, a vamos mãe lá, começa, hierarquia. tá vendo? Bem, olha, eu falo que eu nasci empreendedora, porque desde pequena, com 7 anos, eu rifava meus presentes e de lá para cá eu fui só evoluindo nesse empreendedorismo, né? Eu sou empresária, tive uma empresa muito grande que se tornou líder de mercado, as fábricas eram na China, então você imagina, em 1992 eu fiz minha primeira viagem para a China sozinha. Cheguei lá, era um outro mundo, né? Hoje a China está aí ensinando o mundo, mas em 92 era uma realidade totalmente diferente. Então eu sempre fui empreendedora, sempre trouxe inovação, sempre tive esse espírito de querer fazer as coisas, mas eu sou uma empresária inconformada com a desigualdade do nosso país. E esse inconformismo me trouxe em tomar uma atitude e mudar aquilo que tanto agredia os meus valores. E aí nós começamos um projeto, e esse projeto também hoje é um dos maiores projetos sociais do nosso país. Então, falar de mim, eu vou falar de uma pessoa que a vida toda eu sempre tive um espírito de realizar. E arrasta todo mundo junto. Nunca me Inclusive conformei, você, né? inclusive meus filhos, né? Então, é isso. Muito bom. A gente vai aprofundar bastante nessa história, mas queria também te ouvir, Carol. Quem é a Carol? Eu acho que, primeiro ela fala de arrastar todo mundo, nós somos os privilegiados, porque estamos ali bem pertinho nesse dia a dia. Eu sou jornalista, publicitária, voluntária do Amigos do Bem desde os 6 anos, né? Desde a primeira viagem que a gente fez. E tenho o privilégio de conviver com ela. Então, imagine que toda essa força aí a gente acaba, por osmose com os filhos, também tomando um pouco para a gente, com um exemplo muito forte de empreendedorismo, de visão para o próximo, de realização, né, e de amor. Então, a gente está aqui um pouco para falar mais do que tudo, né, não só de mãe e filha, porque nós somos em 4, então é mãe e filhos, mas para falar um pouco desse exemplo e de como é importante a gente ter esse exemplo vivo dentro de casa para sermos melhores em tudo que a gente for fazer na nossa vida. Sem dúvida. Então, quero entender como começou, né, essa história do Amigos do Bem. Você está comentando, né, que em 92 você foi para a China, trouxe aí a primeira lâmpada sustentável para o Brasil, então super visionária. E aí, como começa, né, o Amigos do Bem? Imagino que você era super ocupada, né, com a empresa. De onde veio essa motivação para tirar mais do seu tempo e endereçar, né, esses outros desafios? Então, Mari, primeiro, eu falo que o bem se ensina. E eu aprendi a fazer o bem com a minha mãe. Desde criança, eu cresci vendo minha mãe ajudar aos pobres. Hoje, ela ainda tem 10 creches, mais de 2.500 crianças em São Paulo. Então, eu era pequenininha, 7 anos, eu passava minhas férias nas creches, dando comidinha para os bebês, brincando com as crianças. E nós, desde pequena, todos meus irmãos, tínhamos que dividir, tínhamos que olhar do lado. Porque eu digo que muitas pessoas vivem olhando para a sua própria vida sem olhar do lado. E nós, desde pequeno, aprendemos
que a felicidade, que a vida não é somente a nossa, que nós temos que olhar para o lado e ajudar ao próximo. E eu aprendi isso com a minha mãe. Então isso assim fez parte do meu ser. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque tudo aquilo que você tem conhecimento, que você aprende, você tem que de alguma forma colocar em prática. Sem dúvida. E foi assim, eu fui crescendo, ajudando as creches, eu passava as noites de sextas-feiras no SEASA, buscando alimentos para as crianças das creches, só que as mães das crianças das creches falavam assim, Alcione, miséria mesmo é no sertão. E elas já viviam nas favelas, já era Muitas que deviam uma ter vindo, periferia. né? Inclusive, de lá. Sim, e já moravam na periferia de São Paulo, locais muito pobres, favelas, e falavam que era no sertão. Então, em 1993, eu reuni 20 amigos e fomos ver onde estava esta miséria que eles tanto falavam. E aí foi a primeira viagem que nós fizemos com 20 amigos e um sonho de ajudar as pessoas, de olhar para esta miséria secular que tão próximo e tão distante de nós. E foi essa viagem. E em 1993 foi esta viagem para o sertão. Em 1992 eu entrava numa nova fase da empresa, quando eu fiz minha primeira viagem para a China. E as duas coisas, elas caminharam muito juntas. Eu, todos os anos, durante 10 anos, nós fazíamos campanha o ano todo para ir para o sertão. Então, nós passávamos Natal e Ano Novo no sertão. Ela falou que ela tinha... né? Não, que ela tinha 6 anos. Imagine que eu carregava, eu tenho 4 filhos. Eu carregava meus 4 filhos em cima das cargas dos caminhões. Percorrendo quilômetros e quilômetros na terra seca, perguntando onde tinha povoado carente, e era Aculá. E como ela fala, o Aculá deles... A gente nem imagina quantos quilômetros são. Então, nós íamos, eu levava meus filhos, esqueci, né? Ela esqueceu em povoado. Minha mãe criou os filhos falando que Deus cuida. Então, pode deixar que eles voltam, Deus cuida. E esse Deus a gente cuida, toma conta, mas quem cuida é Deus, né? E ela criou os 4 filhos bem espertos, assim. Então, a gente sempre indo atrás, acompanhando. Não teve muito tempo. Ela realizava muito já quando a gente era pequeno. Então, não tinha aquela coisinha de ficar com... Era a gente seguir, acompanhar, feliz. E isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para todos nós. Né? Eu criei meus filhos, Mari, para a vida. E criei meus filhos conhecendo a vida real. Não somente o que a nossa condição pode proporcionar. E ir lá, nós né? Tínhamos... Você conhece, né? Muitas vezes a gente ouve falar, mas não é o conhecer, né? O conhecer quando você vai, você sente, você vê, né? Imagino que isso mudou, tudo que eu aprendi né, da minha mãe com os meus pais, eu realmente desde pequeno ensinei meus filhos. Então eles ganhavam um presente, eles tinham que olhar para o guarda-roupa, para alguma coisa e tinham que tirar alguma coisa e doar. E nesta viagem para o sertão, eles foram desde a primeira viagem. Eles eram pequenininhos, eles iam e assim eles já foram crescendo, olhando um lado da vida que poucas pessoas conhecem. Imagine você chegar em casas e casas de barro, sem ter um banquinho, sem ter uma cama, com 10 pessoas, 12, 15. Então, eles cresceram tendo essa consciência. Crianças sem roupa, adultos com roupas rasgadas. Eles cresceram tendo a consciência de que a vida não é somente o conforto que nós temos um privilégio de ter, mas que ele tem que ir além disso, olhar para o lado, ajudar o próximo. E meus filhos sempre iam comigo e sempre acompanhava e participavam de tudo. E como era voltar para casa, né? Então você... era triste, né? E quais os desafios, né? Inclusive nesse período, né? Que você ficou muitos anos na empresa, no projeto, né? Você ali se desenvolvendo. Quais foram os desafios, assim, até que o projeto, né, se desenvolvesse e passasse a tomar, né, grande parte aí do seu tempo? Mari, é muito difícil. Porque principalmente quando você vê uma empresa crescer, é muito difícil
você no meio de tantas conquistas materiais, olhar para o social. É um desafio, porque as coisas boas da vida, ela vai nos arrastando também. Você acaba vivendo, são viagens, você fala, o são maior férias. concorrente, né? O maior concorrente do bem são as coisas boas da vida. Então você tem realmente que ter uma consciência muito grande de que nós estamos aqui de passagem. E que todas as nossas conquistas, nós temos que desfrutá-las, mas elas não nos pertencem. Quando nós olharmos desta forma para todas as nossas conquistas materiais, que elas não nos pertencem e que nós temos uma responsabilidade até pela condição privilegiada que nos foi concedido, seja pelas nossas conquistas, pelo nosso trabalho, né? ou seja pela sorte, ou seja pela oportunidade que tivemos. Ou a loteria do útero, né? Que Sim, tem uma amiga que diz, né? loteria do útero, Você é depende de onde verdade. você nasceu, sua vida vai ser completamente diferente. É verdade. Mas nós temos essa responsabilidade. Então, eu acho que isso daí sempre esteve muito claro, não somente para mim, como para os meus filhos. E quando você vê uma empresa crescer e toma uma decisão, porque eu cheguei, você imagine, Mari, eu me dividia entre a China, o sertão, família, horas e horas de trabalho, crianças, né, pequenas, a escola, todo... Era uma loucura, mas eu consegui reunir meus filhos e caminhar junto com eles em tudo. Você vê, eu fui 71 vezes para a China. Nossa. Em 92. Com Não é a outras China de condições. hoje, imagine. Eu cheguei Sem sozinha. menu inglês. Não tinha, os hotéis não tinham nem menu em inglês. Você fechava os olhos, escolhia alguma coisa e não comia nada quando chegava. Era muito diferente da China de hoje, imagina. Então, 71 vezes. Nós íamos 2, 3 vezes por ano. E depois eu comecei a ir todos os meses, mesmo com a empresa. 10, 12 dias. Agora antes eu passava uma semana, hoje eu passo quase a metade do mês no sertão. Mas você imagina, você ter que conciliar marido, filhos, empresa. Você fez mágica. A cabeça dela. Mas meus filhos me ajudaram muito. Não, eu acho A que... compreensão e a amizade deles sem dúvida, realmente me ajudaram muito, porque eu tinha aprovação familiar. Sim. Era um peso a menos. Isso né? porque Eles quando estavam no- você não tem essa Exato. aprovação, você fica com a culpa. Sim. Então eu nunca tive culpa, porque eu contava com Com os meus certeza, filhos. imagina. Eu acho que ela tem um dom, falo ela como mãe, e eu já falei pra você que eu não gostaria de ser filha dela por uma coisa, porque eu falo bem, a pessoa fala que é porque eu sou filha, mas é porque é verdade. Se Ela não tem falar dom. bem, apanha em A casa. gente conversa no quarto. Tem isso A também, gente conversa no quarto. Mas ela tem o dom de tirar o melhor das pessoas. De fazer a pessoa enxergar um potencial dela de transformar. E isso, eu acho que isso era na empresa, isso é no projeto, isso é dentro de casa. Ela é muito coerente em todos os papéis que ela exerce. Então, não é que ela é uma pessoa boa no sertão e na empresa ela não tem esse olhar humano. Ela é muito coerente em tudo. Por isso que quando a gente fala de exemplo, eu acho que ele é fundamental. Porque quem está próximo vê essa coerência, essa legitimidade na pessoa, nas ações dela. Eu acho que isso foi fundamental para engajar nossos filhos. Porque se a gente visse ela fora, na instituição, de um jeito, na empresa de outro... Em casa ou com vocês, outro, né? Exato. Você não consegue fazer os filhos seguirem. E a gente segue com orgulho, a gente segue com admiração. Ai, gente, ela com a vai me renúncia falar, da ela vida vai me fazer dela. chorar, mano. Não, é verdade. Essa coisa da renúncia, Marina, é muito séria. Porque a gente pode estar nas férias em uma semana em algum lugar fora do país, ela está perguntando, ela está pensando que as pessoas estão passando frio no sertão, porque o sertão de dia é muito quente, de noite é muito frio. É um clima de deserto. E é o semiárido mais Pernambuco, populoso. Isso permeia, né? Isso permeia Tuas tudo, preocupações, tudo. Então, e a gente acompanha ela de um jeito muito... É muito fácil seguir, acompanhar. Ela é muito fluido isso, porque é de verdade. Então, Mas então fala uma característica da Carol que você super admira e se Olha, espelha. É fácil eu falar dela. Tem uma coisa que, tem 200 primeiro, que eu lados. agradeço muito a Deus, porque meus 4 filhos
estão engajados no projeto. Porque muitas vezes você convence os de fora e quando chega fala, mas cadê os filhos que não seguem? Cadê? Então, assim, meus filhos são realmente os meus maiores seguidores. E a Carol... são amigos. É muito legal falar que é amigo do bem, né, gente? Mas realmente, a Carol, ela também renunciou uma carreira profissional brilhante, né, como jornalista. Ela renunciou de tanto me ver trabalhar. Ela um dia chegou e falou, mãe, deixa eu te dizer, não tem problema nenhum eu pegar 2, 3 anos da minha vida. Não irá fazer diferença se eu realmente me dedicar com você para ajudar o projeto. Então, eu vejo esse desprendimento. Porque o compromisso, né? O compromisso. Então, de você ver um grande amor, né? E uma renúncia também grande. Então, assim, a Carol, nós somos bastante conectadas, né? Nós temos até o mesmo jeito, né? Porque, assim, todos os meus filhos, Mari, de verdade, cada um é de um jeito, mas todos são dedicadíssimos no projeto. Meus 2 filhos, eles viajam praticamente todos os meses para o sertão. Cada um cuida de um estado. A Juliene é advogada, ela ajuda no jurídico, ela ajuda nas aprovações, nas parcerias, né? A Carol, ela me ajuda no marketing. Então, é muito bom. É um projeto familiar, né? Porque esse olhar de legado que a família está deixando. As pessoas Mesmo quem não olham é família, para... é família. E quem não é família, vira família. Quem não é família, Mari, vira família. nós somos em 10.600 voluntários comprometidos. Ativos. A Carol tá falando que é maior, né, conjunto de É um grupo voluntários de do voluntário Brasil, ativo, né? né? São voluntários que trabalham mesmo, não estão num cadastro, estão atuando com muito sentimento, com muito Sabe amor. quantas palestras eles me pedem para falar como engajar voluntário? Aí eu falo, primeiro é com exemplo. Então, os voluntários se tornam uma família. E quando eles olham para a minha família, né, para a nossa família, eles também se inspiram, se motivam de ver filhos, jovens que poderiam estar em outro lugar, fazendo outras coisas, né, com uma condição financeira privilegiada. Olha, só para você ter ideia, mais de 15 anos, todos os anos, Natal e Ano Novo, nós passávamos em cima, e passamos ainda, tá? Todo o Natal, antes da pandemia, estava todo mundo, Natal e Ano Novo, em cima dos caminhões, todos indo de povoado em povoado. Assim. E eu chegava para os meus filhos, chegou um tempo que eu falava, vocês vão, olha, por favor, vão para a Europa. Vai para seus amigos. Vai para os Estados Unidos, vai para algum lugar do mundo. Eles falam, não. Era o melhor ano novo. O Olha lá. melhor ano novo da vida. A gente se sentia importante, a gente sentia um propósito, falava, minha vida tem importância para as outras pessoas. E a gente trocava o fogo de artifício por estrelas. Porque o céu do sertão, em cima do caminhão à noite, que a gente andava muitos quilômetros à noite, é maravilhoso. Mas principalmente estar com as pessoas, abraçando o desconhecido. É a família daqui e tantos amigos que a gente tem lá e ajuda. É muito lindo. E como que o projeto foi evoluindo aí ao longo dos anos, né? Ele começou então com essas viagens, algumas vezes ao ano, e como foi esse processo de construção e de evolução até 2021? Mari, então, veja só, a gente começa uma coisa assim, com tanto amor, querendo ajudar as pessoas. Sempre todo mundo pergunta, Alcione, você imaginou esse projeto crescer, ser um dos maiores projetos do nosso país? Não. Eu nunca idealizei crescimento. Eu sempre pensei em ajudar o maior número de pessoas possíveis. Durante 10 anos, todos os anos, nós fazíamos campanha, nós levávamos mais de 100 caminhões de alimentos, roupas, cadeiras de roda, brinquedos, remédios, médicos, e saíamos e passávamos 10 dias com uma caravana de voluntários. Foram 10 anos. Nós mapeamos os locais mais carentes e miseráveis do nosso país, que está no Nordeste. É o maior foco de miséria do Brasil, está no Nordeste. Durante 10 anos.
Depois de 10 anos nós já tínhamos mapeado, nós já conhecíamos, nós já falávamos, até um dia Lima, né? o Lima Duarte fala. falou para mim, Alcione, você aprendeu a falar a língua deles. Eu realmente aprendi a falar a língua deles. Porque não é o que a gente acha que eles precisam, né? É construir junto, né? Vocês Essa imaginem, relação. Vocês, com bem, personagem. hoje eu posso dizer, né, que eu ganhei o título de cidadã pernambucana, cearense também. Foi o Eu prêmio sou que ela paulista. mais, né? É o prêmio que ela mais gostou Eu na já- história. Ela eu ser já- cidadã. Eu já ganhei vários prêmios, mas o que mais me emocionou foi quando me deram o prêmio de cidadã pernambucana, cearense, porque realmente eu sou paulista, mas o meu coração, ele é nordestino. Eu tenho a minha família aqui em São Paulo, mas eu tenho também minha família no sertão, em todos os estados. E aí, Mari, depois de 10 anos, nós já conhecíamos muito. Aí você fala, bem, nós podemos fazer muito mais. Numa das viagens, eu encontrei a dona Geralda e uma senhora que tinha caminhado 6 quilômetros com elefantíase. Chegou com as pernas sangrando. Vocês estão dando comida, e eu fui levá-la no caminhão até a casa dela. Quando cheguei, era um rebanho de criança correndo. Maninha, você trouxe comida? E aí ela, nesse percurso de 6 quilômetros que ela havia andado, ela foi me dando a receita da fome. Que ela punha muita água, pouco feijão, e ela era bem magrinha, muito doente, e que dava para os filhos, que eles teriam mais vida do que ela. Eu fui no povoado de São Francisco, eu voltei para São Paulo, depois de 15 dias eu reuni meus amigos e falei, chega gente, nós somos um Papai Noel, nós já entendemos, nós já mapeamos a miséria, agora nós temos que começar a transformar vidas. E aí nós começamos em 2002, transformar vidas. Nós compramos as terras, começamos a plantar, porque você tem que gerar trabalho, Senão você não tem que quebra, levar, né, o você ciclo. não quebra o ciclo de miséria. Começamos a tirar as pessoas das casas de taipa, levar para a cidade do bem. Ah, vocês construíram uma cidade. Hoje nós construímos 4 cidades. Uau! Hoje nós temos cidade com toda a infraestrutura. Tiramos pessoas que moravam em casas de taipa, sem água, sem acesso a nada. E aí nós começamos a formar um modelo de transformação. Hoje nós temos mais de 10 mil crianças e jovens nos nossos centros de transformação, com mais de 25 atividades em inglês, Sem salas de esporte, aula. mais de 100 salas de aula. Hoje nós vamos buscar crianças que moram até em 30 quilômetros de distância. Você está mudando a região, né? Com uma solução sistêmica. Né? Nós Que é a estamos gerando educação, trabalho educação. para mais de 1.500 pessoas. Hoje nós temos as nossas fábricas de beneficiamento de castanha de caju, As castanhas que a gente compra Sim. vêm dessas 100% solidária. Hoje, cada fábrica, você mantém, nós temos um projeto que é desenvolvimento social sustentável, onde você gera trabalho, você leva dignidade, porque dignidade é o que você conquista, não o que você ganha. Eles hoje estão tendo oportunidade, nós estamos levando trabalho para os pais, os filhos estudando, os jovens na faculdade. Nós temos mais de 500 jovens na faculdade. A primeira geração que vai para a faculdade, a primeira. Nunca ninguém teve um diploma, bisavós, tataravós, avós. Trabalhou ali, né, na roça. E Nas agora- nossas fábricas, Mari, é tão complexo o nosso projeto. Ele é um desafio tão grande, porque você começa a trabalhar desde a base. Eles nunca tiveram nada. É tão complexo e é tão desafiador. Você imagine que eles têm todos os dias, eles têm a alfabetização, porque 95% são analfabetos nas fábricas. Então você tem desde alfabetizar os trabalhadores, até levar futuro para os jovens, até mostrar um mundo diferente para as crianças. Elas Com podem sonhar, consciência pensar, e né? conscientizar
desse desenvolvimento. Que é preparar. Eu falo assim, a gente tem um projeto, atendemos 11 dos 17 objetivos da ODS, da ONU. A gente tem um projeto que atua em todas as áreas da vida da pessoa, educação, trabalho, água, moradia e saúde. Muito completo. Mas grande diferencial é como nós fazemos. Como se faz. O trabalho do Amigos do Bem, quando a gente fala em transformamos vidas, é um trabalho com muita proximidade, com um olhar humano muito forte, muito sério, com uma sensibilidade, com muito amor. Então, tudo é feito com amor. Isso é quando a gente fala em legado, né? Que eu acho que é tão importante, e a gente tem que pensar num legado de um projeto como esse, porque é um projeto, primeiro, muito sério, que envolve muitas vidas, tanto de lá como daqui. E para gerações, né? E para gerações. É como não perder esta essência. Eu falo que toda empresa, toda instituição nasce, tem uma alma. E essa alma começa do sonho do fundador. Isso em qualquer empresa, em qualquer família. E a gente tem o sonho dela. E é um trabalho que começou com muito amor. Nós não somos nordestinos. Nós não temos familiares lá. Mas a gente tem um sentimento e uma empatia com o próximo que começou dessa iniciativa dela que a gente não pode deixar perder. Então, o projeto do Amigos do Bem, um grande diferencial dele, esse modelo de sucesso e transformação, ele vem por um trabalho de dentro para fora, com proximidade, com sentimento e com transformação efetiva das pessoas. E não muita é só construir dedicação. muita Sim, dedicação. Mari, sem e dúvida. muitas horas de trabalho. Imagina, 10, Não 12 é dias só por construir um mês, centro de né, transformação. ali, de milhares, de muitas pessoas, até que virou hoje, quantas pessoas trabalham? Hoje 10 são mil voluntários, 75 mil pessoas que nós Atendidas. transformamos. Nós levamos alimentos para milhares de pessoas que passam fome, que só vivem da plantação, quando consegue plantar, porque entra em períodos de seca, não tem água, não tem nenhuma oportunidade, não tem um lugar para se mandar um currículo. E assim, Mari, tudo é muita dedicação e muitas horas de trabalho. É o Eu lápis estou 6B. na operação. Então, as pessoas sempre falam, Alcione, você não tem tempo. É assim, o que eu faço é impossível ter tempo. Nós temos, com os voluntários, para que tudo isso aconteça, nós somos em 130 diferentes grupos de trabalho. Nós temos Uma loucura 130 organizar tudo líderes É muito. de grupos para que aconteça essa transformação no sertão. Então, nós temos equipe de médicos, dentistas, distribuição, a área pedagógica, 130. Só para você conversar com as lideranças, são 130 grupos que alcançam os 10.600 voluntários. Impressionante. E aí, na visão de vocês, então o exemplo, né? Então, o exemplo move, esse é um ponto. Acho que o outro, você tá ali, né, vendo a realidade das pessoas, né? Proximidade, Vocês falaram, é um proximidade. fator, né? Então, você sente na pele, não é que você tá aqui em São Paulo falando, né, da miséria, você tá lá vendo. E que mais, né? E eu pergunto isso porque hoje no Brasil a gente tem uma cultura de doação que precisa ser expandida, né? O brasileiro ainda doa muito pouco, ainda engaja muito pouco do seu tempo, e vocês, né, não foram fazer isso aqui perto, vocês foram fazer lá no Nordeste, não, né? mas Mari, sabe o que eu falo? Eu falo para Deus isso, falo, olha, fazer o bem não é fácil. Fazer o bem longe de casa, o bem longe. Tem um compromisso ao quadrado. Olha, você não é uma missão muito fácil, né? Então, como que a gente amplia essa cultura de doação no Brasil? Como que a gente engaja aqui, né? Inclusive quem está nos assistindo, né? Vocês superaram muitos obstáculos para fazer esse alto Nós impacto. superamos muito e superamos todos os dias. Porque você vê, tudo que nós conseguimos, nós nunca recebemos uma verba do governo. Então, são Tudo de da sociedade civil. A sociedade civil. E se a sociedade civil não olhar para o nosso país e se colocar como protagonistas desta mudança e colocar em prática a cultura da doação, porque como as instituições vão fazer? Olha nós temos um orçamento enorme e nós temos que pedalar na subida o tempo todo. Então, assim, sabe quantas noites nós ficamos sem dormir? Meu Deus, como nós vamos fazer? Como nós fechamos agora Não dá mesmo pra na dar época ré. da pandemia?
você não pode retornar, não é uma produção de algo que você fala, vou parar. Não, tem, você né? está falando de 75 vidas. mil vidas ali. Você está falando de vidas, você está falando de futuro, você está falando de quebrar um ciclo secular de miséria. Então, Mari, não é fácil. E a sociedade civil, ela tem que olhar para o nosso país como um todo e saber que existem as diferenças, mas que essa desigualdade gritante, ela tem que ser inaceitável. E a gente só vai conseguir mudar isso pela colaboração, pela bondade, generosidade, solidariedade E ação. e ação das pessoas. Um comprometimento com o bem. E lembrando sempre que nós estamos aqui de passagem. Que tudo que nós deixarmos plantado como legado, nós nunca iremos morrer. Porque nós estaremos vivos naquilo que construímos e naquilo que deixamos. E o nosso país, que nos recebeu, nós temos que dar a nossa colaboração para ele. Não, e ninguém, e é isso, né? Ninguém vai resolver sozinho. Então, ou a gente se une, nossas forças colocando... Nós né, esperamos o talentos, governo, mas já está provado. Exatamente. O governo não consegue. Mas isso que é muito legal, né? Vocês não ficaram culpando ninguém, né? Não Vocês dá, pegaram a não dá. responsabilidade para si. O governo sozinho não consegue, E gente. nós, né, Você- somos capazes de transformar. Não. E aí, sem dúvida, né, essas pessoas transformadas por vocês vão também querer fazer a diferença e transformar. E a gente vai gerando, né, Já o ciclo. fazem, Mari. Ai, contem Eles pra gente são uns nossos exemplos. voluntários. Eles nem sabiam o que era ser voluntário, nem sabiam. Hoje, sabe como nós conseguimos, agora nessa pandemia, atender mais de 1 milhão de pessoas que estavam passando fome? Diretamente. Porque o nosso projeto, nós vamos de povoado em povoado. Eu estava dizendo, são 130 grupos de trabalho e nós atendemos 140 diferentes povoados no sertão, de povoado em povoado na todos os pandemia, meses. 300. E na pandemia, mais de Mais de 300. 300. Quase 400 povoados. É verdade. E nós, como nós conseguimos? Voluntários. Nossos jovens, que um dia foram as crianças que corriam no Mato Seco, hoje são eles que vestem a camiseta de voluntários. E lá estão eles, ajudando as outras pessoas. Demais. Se você conversar com os nossos jovens, nas nossas crianças, eles falam de gratidão. A gratidão está dentro deles. E o compromisso em tudo aquilo que eles receberam um dia, quando passavam fome, quando não tinham água, que agora, como eles expressam essa gratidão, é sendo ajudando e sendo os multiplicadores do bem. Então é lindo Contagia, demais. né? Maria, Quando você é lindo coloca demais. respeito por uma pessoa, quando você acredita no potencial dela, né? Isso transforma a visão dela mesma, né? Do que ela pode, assim, é muito Mari, é contagiante. lindo demais. Você vai vendo, é Não, muito... a gente tem que levar todos os nossos clientes pra Você lá. falou Já muito, falei pra Gina. Carol, vamos fazer uma caravana XP. Vamos fazer uma experiência para a vida. Olha. E eu acho assim, como ela falou, você falou dessas questões de como a gente consegue aumentar, ampliar tudo isso. O amor é fundamental para não perder a essência. Cultura de qualquer empresa. Quando se fala de instituição social, é muito mais sério, né? Que aí é uma parte humana muito, muito séria. E gestão. Acho que tem muitas pessoas querendo fazer o bem, mas para a gente chegar a tudo isso, a gente tem que ter amor, tem que ter voluntários, mas tem que ter uma gestão. Uma competência. Uma competência, gente. Tem que levar muito a sério, não é só falar, quero ajudar. Quando uma coisa é você fazer um trabalho assistencialista, humanitário, pontualmente. Mas para você gerar essa mudança efetiva, para você se comprometer com a vida do outro, tem que ter essa gestão. Então, acho que o fato dela ser... Acho que está tudo certo, né? Deus faz tudo certo, independentemente de tudo. A gente tem aqui uma empresária, alguém que tem uma visão empreendedora e um olhar para o próximo. E isso tudo ajuda a gente a conseguir organizar as iniciativas, a mobilizar os recursos e a transformar tantas vidas. Eu acho que isso é fundamental para a gente fazer e muita transparência. Né? Porque é como se fosse realmente uma empresa. É uma empresa. Com a Você complexidade, tem- inclusive, com a da complexidade mesma. de uma empresa. Imagina a logística, É muito né? Pra mais entregar tudo. complexo É. do que as fábricas na China. Nós atuamos, como diz, em todas as áreas
Nós atuamos na área de educação, geração de renda, infraestrutura, área de saúde. Nós fechamos o ciclo completo da vida das pessoas. Então, essa competência que o projeto exige e horas de trabalho. Muitas. E uma gestão muito grande. Nós somos auditados pela Ernst Young. Aliás, a UI tem sido aí uma parceira há muitos anos, fazendo pro bono a nossa auditoria. Se vocês vissem, eles nem acreditam que é uma instituição. Porque geralmente, Exigente. em algum momento, às vezes, pode acontecer das instituições não se atentar para alguns detalhes e nós buscamos estar atentos em todo, como se fosse uma empresa. Tanto é que o resultado sempre das nossas auditorias, né, são maravilhosas. Eu falo, ai, nenhuma ressalva. Ai, graças a Deus. Então, assim, claro. porque a gente Isso é tem importante, buscado. né, pra E eles mobilizar nos também. ajudaram muito. Nos ajudaram muito com os processos. Hoje, nossa TI, nós temos o cadastro das famílias. Olha, se você visse o nosso sistema... Esses dias nós estávamos falando com a Embrapa e a Embrapa ficou aí, assim, admiradíssima com o nível de informações que nós temos. Então, o que nós controlamos, o que nós temos de os controles com os voluntários, as horas do bem, aonde ele mora, o que tem de trabalho voluntário próximo de onde ele vive, quantas horas do bem ele dedica. Nós temos assim nós sabemos o que ele faz, o que ele pode fazer, qual é o tempo disponível. Nós temos até as férias deles no sistema. Oi, meu amigo, estás de férias? O nível de detalhamento, assim, aí eu falo como filha, falo como alguém que trabalha próximo, é o nível de detalhamento, de exigência, uma exigência com ela, muito grande. com ela e com os outros. Mas tem um nível de exigência e detalhamento. Ela fala, nós não podemos errar. Principalmente quando o recurso é do outro. Claro. É doação. Se eu erro na minha empresa, eu perco, Claro. entre aspas, o meu dinheiro. Se a empresa é minha e se eu erro, eu perco o meu dinheiro. Nós não podemos errar porque as pessoas confiam na nossa gestão, Na efetividade, confiam né, na transformação Sim. e a gente não pode errar. Então, todos os voluntários. E assim, Mari, é muito bom quando a gente vê que a gente começa um dia sonhando em ajudar as pessoas e isso se torna realidade. Sem dúvida. E hoje a gente vê o projeto com tantas realizações. É um orgulho brasileiro É um total. orgulho. E pra frente? O que vocês pensam pro futuro? Qual a visão de vocês, Ai, meu tanto pra Deus. família quanto pro Amigos do Bem? Olha, eu estou indo para o sertão agora, né? Porque eu passo 10, 12 dias e é agora minha viagem, hoje minha viagem. E aí as pessoas que me conhecem falam, Alcione, por favor, vamos manter, pelo menos neste período de tantas dificuldades, não vai para o sertão, não me abre mais porta nenhuma. Mari, eu falo, eu não posso garantir. Eu chego lá, começo a ver aquilo, não, nós temos que mudar esse povoado, nós vamos construir uma escola. Então, assim, todos os meses é uma novidade. E eles ficam tudo Tem doidos. um excesso de coragem e excesso de amor. É. Excesso, tá, gente? Excesso dela pegar uma viagem e voltar. Não, a gente vai cadastrar quanto? 15 mil. 15 mil. Eu Mil falei, famílias oi? também. Isso começo do ano. Então, é um nível de coragem aí pra Gente, isso. eu Porque nasci com dá muita medo. coragem. Dá medo. Graças Eu não sei eles sofrem pela minha coragem, né? E nasceu. eu tenho sempre um sentimento que vai dar tudo certo. Mas eu talvez vejo, porque você se sente guiada também, né? então, eu tenho uma Ali. inspiração divina, Sente sabe? que ele tá com você, ele tá com você, ele tá com o projeto. Esse projeto, ele está nos planos de Deus e a gente acredita muito nisso, Mari. E aí a gente vai em frente. Agora você vê, eu aprendi a fazer o bem com a minha mãe. Eu olho com tanto orgulho meus filhos, super engajados, vejo a Carol, tão dedicada, todos os meus filhos. Então, é uma bênção netos. você olhar. E meus netos, você não sabe, eu estou toda feliz que estou indo para o sertão agora, levando minha neta, que já está atrasada. Ela está com 3 anos. Ela ia antes, logo que começou a pandemia.
Demais. Mas já está indo a Já primeira- nasceu, já no, tá- já tá com o camisetinha. Nordeste no coração. Eu já vou conversar com ela, já vou começar, Isadora, deixa a vovó falar. Olha só, a vovó vai até aqui, daqui pra frente vai ser você. Começa observando tudo. E é isso. Já envolve, né? E agora você não sabe, Mari, 6 netos. Em 3 anos eu não era avó. De 3 anos pra cá, eu me tornei avó, gente, de 6. 5 mulheres e um homem. Tudo, não é que veio gêmeos, hein? Foi assim um atrás do outro. Agora nasceram, o mais novinho tá com 2 meses. Já saem da maternidade com a camisetinha Amigos do Bem. Demais. A marca da família, né? É a marca da Não, família. muito bom. É o Então, brasão. pra gente, né, encerrar aqui nossa conversa, queria pedir pra vocês deixarem uma mensagem para quem está nos assistindo, né, uma mensagem de como cada um pode fazer sua parte, né, e aí uma inspiração, uma mensagem final de como a gente para de reclamar, bota a mão na massa, acha a nossa causa, a nossa motivação e faz, né, o nosso papel aí como protagonistas para o Brasil avançar. Vou deixar ela encerrar, tá, gente? Porque ali, eu acho que o mais importante de tudo é entender um pouco, enxergar a vida como um propósito maior e escolher uma causa, escolher uma iniciativa. Não importa qual é a sua causa, eu acredito que todo mundo deve ter uma causa. Todo mundo deve usar o seu dom, o seu talento, a sua vida em prol de algo ou alguém. Então, eu acho que isso é muito importante e não deixar jamais os valores que se perderem, aqueles valores que vêm, né? No meu caso, de família, os valores tão importantes, intrínsecos para a nossa transformação individual, para o nosso crescimento e para ajudar também a sociedade como um todo. E amor, né? Amor é fundamental para tudo. Acho que... Olha, Mari, eu vou dizer que todos nós podemos fazer o bem. Eu sou apaixonada pelo bem, porque você faz o bem mesmo sem estar bem. Você pode estar com depressão, angustiada, você pode ajudar as pessoas. Você pode estar sem dinheiro, sem recursos financeiros, você pode ajudar as pessoas. O bem você faz mesmo sem estar bem. E quando nós fazemos o bem, nós somos os maiores beneficiados. E o mundo precisa da nossa bondade. O mundo precisa da nossa atitude. O mundo precisa do nosso amor, compaixão. Então, o que eu posso dizer? Fazer o bem é a sensação de dever cumprido perante a vida. E nosso lema diz assim: se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. Maravilhoso. Então, que a gente possa, que nós todos, né, possamos aí nos dedicar para fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Desafios não faltam, né? E a gente tem aqui talento, inteligência, recurso, rede, né, em colaboração. E temos aí todas as possibilidades de levar aí nosso Brasil para um outro patamar e de possibilitar, né, que tantas gerações vivam seu potencial, né, sejam seres humanos que possam aí aflorar e se desenvolver no seu todo. Então, muito honrada pela conversa, vocês são grandes exemplos, não tenho dúvidas que muita gente vai sair daqui e vai começar a agir por conta da inspiração e do exemplo de vocês. Muito obrigada. E a gente conta com as pessoas para nos ajudar. Sim, vamos montar a Caravana XP. Mari, olha, de verdade, a Dani, gente tem uma conta castanha muito. aí, Dani? Eu falo para A gente ela. conta muito com todos. Vou fazer Sigam nossas redes sociais, é muito importante para nós. Você já pode, aliás, nós estamos numa campanha que temos que conseguir 500 mil seguidores, que nós temos uma doação. Então todo mundo seguindo, Olha, hein, amigos nós do temos bem. uma doação para quando alcançarmos os 500 mil seguidores. A gente está assim... Vamos bombar, só então, de amigos entrar do no bem da Instagram Expert. e já seguir os Amigos do Bem já vai estar ajudando. muito importante E conhecer esse o que a trabalho. gente faz e poder fazer parte da nossa E se alguém caminhada. quiser ser voluntário? Tem Nós algum tem no site, dá pra a ser. gente tem um trabalho de treinamento e aí a gente precisa de mais e mais amigos Tem pra muitas gente. formas. Contribuição financeira, comprando os nossos produtos. Nas grandes redes. Nas grandes redes, o nosso e-commerce, acessando as redes sociais e compartilhando bem. Que o trabalho é muito sério, gente. A gente faz com muito sentimento e muito compromisso. Bom, então todo mundo tem os caminhos para começar, né, e ser um amigo do bem. Então a gente conta com vocês. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada. E ó, tô muito Adorei. feliz de Prazer, estar demais. com a minha filhinha Nenê, aqui. a Nenê. A Nenê, eu tenho um monte de nenê. Obrigada, Mari. Obrigada. Vocês.